Você já ouviu falar em ecologia do pastejo? Esse termo se refere aos processos de interação entre plantas e animais herbívoros nos diferentes ecossistemas. Dessa forma, são estudadas as estratégias de alimentação dos animais da pecuária e de que modo eles se relacionam com a lavoura e com o meio ambiente. Os resultados desse tipo de estudo têm repercussão na produção agropecuária e na diminuição de gases de efeito estufa, que causam aquecimento global. No Pesquisa em Pauta de hoje, conversamos com o professor Paulo César Carvalho, que é coordenador do Grupo de Pesquisa em Ecologia do Pastejo da URGS. Em 2020, ele recebeu o Prêmio Pesquisador Gaúcho, da FAPERGS, na área de Ciências Agrárias. Confira! Então, professor Paulo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar do programa Pesquisa em Pauta. E eu já gostaria de começar para o senhor poder contar um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica, né? Desde a sua graduação, o seu interesse pela zootecnia, até os seus 3 pós-doutorados na área. A minha trajetória acadêmica, ela começa com a minha graduação em zootecnia na Universidade Estadual Paulista, quando eu então tomei gosto, né, vamos dizer assim, pela área de trabalho, porque tive contato com iniciação científica, comecei a gostar de ciência, e dali fui partir para um mestrado na área de pastagens. Foi quando eu vim então de São Paulo, né, onde eu tenho a minha família, onde eu morava na época, onde eu fiz a graduação, vim para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, para a URGS, aqui onde tinha uma das equipes mais míticas, né, da área de forrageiras na época, e então eu terminei o meu mestrado, saí para trabalhar em fazendas comerciais aqui do Rio Grande do Sul durante 3 anos, e depois disso, dessa experiência na iniciativa privada, em trabalho no campo, eu retornei para fazer o doutorado em São Paulo, e naquela época, a partir do doutorado, eu fui fazer a minha tese na França, no Instituto Nacional de Pesquisa Agronômica, e eu retornei, defendi a minha tese e fiz um concurso no ano de 97 mesmo, aqui em Porto Alegre, que tinha aberto uma vaga justamente no departamento que eu tinha feito o mestrado. E por conta do meu mestrado, da época do meu mestrado aqui, das minhas andanças, eu acabei me casando com uma gaúcha, né, com uma porto-alegrense, e por isso também o interesse de fazer o concurso naquela época. E lá se vão 22 anos, né, desde então, quase 23. Depois eu tive oportunidade já na universidade, então, de fazer os 3 pós-doutorados que você comentou, 2 deles na FAO, em Roma, onde num primeiro momento eu pude trabalhar com a temática de manejo e conservação dos campos nativos do Rio Grande do Sul, e numa segunda oportunidade já com a temática de sistemas integrados de produção agropecuária, que são temáticas que juntam a produção de grãos com a pecuária. E mais recentemente eu estive na Universidade da Califórnia para trabalhar com um colega lá e desenvolver modelos que significavam então o melhor entendimento, né, do manejo e utilização dos pastos pelos animais em pastejo. Então, dos principais temas da sua pesquisa é a alimentação animal, né? E o senhor também é o líder do grupo de pesquisa em ecologia do pastejo. Queria que o senhor explicasse, para quem não é muito familiarizado com essa área, o que esses termos significam e qual é a área de abrangência dessa pesquisa. O grupo de pesquisa em ecologia do pastejo, ele é um grupo que originalmente estuda o processo de pastejo, que é o processo pelo qual os herbívoros se alimentam. E isso é um processo que remete aos herbívoros selvagens, né, aqueles documentários das savanas africanas, porque o pastejo, que é esse processo pelo qual os animais colhem forragem e se alimentam, é um processo muito antigo, de milhões de anos de coevolução desses animais herbívoros, né, e das plantas em reação à presença de herbívoros. Então, o nosso grupo ele pretende entender a ecologia dessas relações planta-herbívoro para guiar o manejo de bovinos, ovinos e outros, né, como utilizar esses sistemas pastoris, que alguns são naturais, outros são cultivados,
e outros são integrados em rotações com a agricultura. De todos esses cenários, né, o herbívoro, o animal em pastejo, ele é fundamental porque ele promove uma série de benesses, provocando uma série de fluxos, né, que se eles não existissem, né, isso remete às cadeias tróficas de biologia. Né, se não existem os herbívoros, né, todo o sistema da Terra não funciona. O impacto é de diferentes ordens. Uma é especificamente na questão da produção animal. Porque quando a gente trabalha a favor do ambiente, né, o ambiente responde de forma positiva e nós colhemos mais produto animal, mais carne, mais leite, mais lã. Agora, esse é um aspecto produtivo. Existe também um aspecto, uma consequência na sociedade de aspecto ambiental. Se você faz isso de forma sustentável, se você faz isso dentro desses preceitos ecológicos, ou seja, você alia produção com ecologia, né, você acaba oferecendo alimentos mais seguros para a sociedade. O senhor estava comentando da importância para a própria natureza sobre esse tema, mas o Brasil também é um dos países que mais produz pecuária, né? Eu gostaria de saber do senhor qual que é a importância para a economia que haja pesquisa nessa área. É uma pergunta muito importante. Né? Nós somos um país essencialmente pastoril. Nós temos aproximadamente 180 milhões de hectares de áreas pastoris e temos mais de 220 milhões de herbívoros domésticos, né, utilizando essas áreas pastoris. Então, é cada vez mais evidente que a produção de alimentos futura, né, ela passa pelo Brasil para, né, essas metas de crescimento populacional que demandam, né, alimento. E, no caso, a proteína animal, que é produzida no Brasil, e particularmente na minha área, ela é diferente porque ela é em ambientes pastoris, elas são em ambientes onde você tem crescimento de pasto, onde você tem solo, onde você tem sol, luz, né? Onde você tem ciclos biogeoquímicos que são naturais, eles não são daqueles tipos de produção animal em galpões ou em situações de confinamento, e nesse ar livre são sistemas que a gente tem uma chance muito grande de operar sequestrando carbono, por exemplo, né? Fazendo a ciclagem de nutrientes, a ciclagem da água. Né? Então são sistemas que são muito importantes, não somente para a produção de alimento em si, mas inclusive, né, para recuperar passivos ambientais. E nós hoje no Brasil, e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul em particular, trabalha fortemente para estudar e estabelecer esses sistemas de produção cada vez mais conciliando produção com conservação. A minha próxima pergunta era justamente nesse sentido, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a produção agropecuária ela causa alguns danos para o meio ambiente, né? Se não for feita com os devidos cuidados. Eu gostaria de saber do senhor como a sua pesquisa ajuda nesse sentido de preservar o meio ambiente, né? O senhor também comentou sobre o sequestro de carbono, se o senhor pudesse comentar um pouco mais sobre isso também. A atividade agrícola é como quase qualquer atividade no mundo, no sentido de que se você faz bem, você tem ótimas consequências, se você faz mal, você tem, né, problemas. Isso vai desde escovar os dentes aqui no apartamento, né, e deixar a água, né, rolando sem precisar, até os sistemas agrícolas. Então, sim, os sistemas agrícolas eles podem causar problemas, né, de poluição ambiental e outros, né, quando eles são mal conduzidos. Né. Felizmente, no Brasil, nós temos uma legislação bastante forte em relação a isso, né? O que faz com que, da área total do país, hoje a gente usa menos de 30%. Outros países no mundo, e particularmente os desenvolvidos, eles operam aí com 60%, 65% da sua superfície em uso agrícola, né? Então a gente, felizmente, preserva bastante, né? E, bom, nisso tem todas as ameaças aí que vocês ouvem todos os dias, né? De alguns ou indivíduos ou enfim pessoas que acabam usando mal, e isso acaba até mudando o foco, né, de tanta coisa boa que a agricultura brasileira tem produzido. Então, para te dar alguns exemplos, né, nós temos tecnologias que são muito reconhecidas em nível global, como o plantio direto, que é uma forma de plantio de cultivos que minimiza a necessidade de agroquímicos, que aumenta bastante o sequestro de carbono, e a gente tem operado esses tipos de sistemas, esses objetivos, né,
de uma forma mais ampla na integração dos cultivos agrícolas com as pastagens. Né? É muito interessante o componente pastoril nesse jogo, digamos assim, do sistema agrícola, e isso está sendo cada vez mais reconhecido em áreas como o Cerrado, como o Centro-Oeste, que o pasto é o momento de sequestro de carbono dessas rotações, porque a pastagem, particularmente as gramíneas, que são os pastos que a gente usa muito frequentemente para produzir leite, para produzir carne, lã, eles têm uma capacidade de sequestrar carbono da atmosfera enorme. Então, os nossos estudos, eles vão no seguinte sentido. Nós queremos pastos, diversidade de pastos, bom manejo de pastos, para que se sequestre bastante carbono, para se recuperar os passivos ambientais que são promovidos pelos carros, né, pelas indústrias, etc. E, além disso, nós estudamos manejos que, por exemplo, minimizem a emissão de metano dos animais, que é outra coisa que também, volta e meia, você vê umas informações desviadas aí nas mídias e tudo mais. Né? A gente tem hoje tecnologia, um exemplo dela é o pastoreio rotatino, a gente observa como os animais pastejam no seu meio natural, a gente reproduz isso num sistema agrícola para fazer ganho de peso, e ele come mais, ele come melhor, você aborda índices relacionados a estresse, você constata que ele está com bem-estar, porque está pastejando, que é o que ele sempre fez durante milhares de anos, e finalmente, quando você vai medir metano, esses sistemas mitigam entre 60% e 70% do metano emitido. Então, esse é um exemplo de coisas que hoje a gente produz em pesquisa na nossa área, que não é mais tanto de leite, tanto de carne, a produção de tantas coisas, não. Além disso, né, a gente produz tanto de carne com mitigação de tanto de carbono. A pesquisa do senhor também tem um caráter muito forte de extensão, né? De levar para fora do ambiente acadêmico os resultados das pesquisas, enfim. Eu queria saber, então, como que isso funciona e qual que é a importância de fazer esse trabalho de extensão da sua pesquisa. Uma pessoa que me influenciou muito, que foi a pessoa que eu trabalhei entre o mestrado e o doutorado, o doutor Armando Chaves Garcia de Garcia, era um proprietário rural, e sob influência da Nova Zelândia, ele sempre dizia que a ciência não se completa enquanto ela não chegar no campo. E nós temos, dentre algumas iniciativas, uma delas é um grande projeto de extensão que se chama PISA, Produção Integrada de Sistemas Agropecuários, onde nós temos parceiros ao programa Juntos para Competir, que congrega o SEBRAE, o SENAR e a FARSUL, e junto com eles e com o network que eles têm de produtores rurais, de pequenos produtores, que são famílias rurais, na verdade, que em média tem 13, 14 vacas em produção e que tem uma vida bastante dura. Né? Às vezes o pessoal na cidade romantiza bastante essa questão da vida no campo e tudo mais, mas ela não é tão romântica assim, é muito trabalho. E com isso, esse grupo de instituições e essas iniciativas, inclusive empresas privadas como a CIA, o Serviço de Inteligência e Agronegócio, a gente conseguiu atingir já mais de 1.700 famílias, aonde a gente aplica numa propriedade que normalmente tem 15, 20 hectares, uma propriedade que não é simples trabalhar porque ela não tem escala e ela só tem o marido e a esposa que trabalham muitas vezes. Eles precisam, né, de verticalização, eles precisam de tecnologias, né, que façam ele produzir, mas no caminho certo, sem que essa produção gere passivos ambientais, né, e ao mesmo tempo eles precisam viver, né, disso tudo. Né. E então, essas iniciativas de extensão, aonde você vê que a ciência que você faz, ela é aplicada no campo e ela serve para mudar a vida das pessoas, o efeito, né, do conhecimento produzido na universidade, o poder transformador que ele tem nas comunidades. Eu fiquei bem curioso com esse primeiro projeto que o senhor citou. O senhor poderia falar um pouquinho mais sobre ele?
É um experimento que nos anos 2000 para 2001, né, ele foi instalado a 500 quilômetros daqui, de Porto Alegre, numa região que fica entre Tupanciretã e São Miguel das Missões, numa região que é da soja, do Rio Grande do Sul, e onde predomina o monocultivo de soja. Não tem rotações com milho e os proprietários têm largas áreas só com soja. Então havia muita resistência na época à presença de animais em áreas de plantio direto especializadas em soja. E a universidade foi fundamental ao estabelecer esse experimento lá, de novo, acolhido pela família Garcia de Garcia, que abriu as porteiras da propriedade, porque nós temos a nossa estação experimental aqui, perto de Porto Alegre, e nós fazemos experimentos lá também, que também são importantes, sem dúvida, né? Mas também existe esse outro lado, que é importante também ter, que é a experimentação em propriedades rurais, verdadeiras, digamos assim. E nós, então, para concluir, nós comprovamos que os animais nesses sistemas, eles não somente não atrapalhavam a soja, mas eles recuperavam o solo e melhoravam a soja. E talvez mais importante disso tudo é que se você olha numa perspectiva de 20 anos, a gente tem um dos tratamentos, ela é a soja pura, tem anos onde existe seca e onde existe quebra de safra. E é neste momento, quando você integra com a pecuária, é o gado que salva a propriedade, que salva a lavoura. Então, ele não somente é importante do ponto de vista biogeoquímico, porque ele faz ciclar os nutrientes e tudo mais, mas ele também é importante para a resiliência das propriedades rurais. Não somente produzir mais, mas com segurança. Que legal. A minha última pergunta vai ser no sentido do reconhecimento do seu trabalho, professor. O senhor já foi agraciado 4 vezes pelo Prêmio Futuro da Terra, 2 vezes pelo Prêmio Otávio Domingues, né, da Sociedade Brasileira de Zootecnia, e nesse ano de 2020 o senhor foi agraciado com o Prêmio Pesquisador Gaúcho da FAPERGS. Eu gostaria de saber do senhor qual que é a importância desse reconhecimento. É claro que é importante, mas ele tem uma importância para todo o grupo de pessoas e o grupo de instituições que estão envolvidas. Porque eu apenas represento esse grupo. Nessa forma de trabalho que a gente tem, nessa temática que a gente atua, não fazemos absolutamente nada sozinhos. E eu entendo que essas premiações, o fato disso estar nominado a mim é simplesmente porque eu hoje sou um dos mais antigos, né, de todos esses grupos. Nós temos jovens, professores novos do departamento de solos. É claro também que a temática que a gente tem trabalhado e os resultados dela, tanto na parte científica quanto na parte de impacto na comunidade, como você mesmo relatou nos projetos de extensão, né, eles têm contribuído para isso. E o tipo de mecanismo científico que a gente tem, que são aqueles do quanto o seu trabalho está sendo citado, está sendo referenciado e tudo mais, tudo isso indica que este grupo que está trabalhando junto está fazendo conhecimento que está atraindo a atenção não somente no nosso país, mas também do público internacional, né? Esse reconhecimento ele é consequência de uma trajetória correta, tanto do ponto de vista temático quanto do ponto de vista operacional, no sentido de que somos uma grande equipe, né? Tá certo, então, professor. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa Pesquisa em Pauta e parabenizar o senhor pela sua trajetória na pesquisa, então. Agradeço muito essa oportunidade de comunicar para a nossa comunidade, né, da universidade, que muitas vezes a gente conversa e expõe pouco aquilo que a gente vem fazendo, né? Então, para mim, é uma oportunidade e eu agradeço a vocês.